Mais um episódio LuCast. E quero começar pedindo para você que está aqui comigo, já se inscreve no canal, ativa a notificação, porque tem muita história inspiradoras acontecendo e você não pode perder. E hoje uma convidada mais que especial. Eu vou contar um pouquinho para vocês. Ela é mãe, ela é empreendedora, é uma pessoa que tem uma história encantadora. Ela veio de Campo Largo para contar um pouquinho sobre o que transformou a sua vida. O nome dela é Isabel Garré, mas antes de eu apresentar ela para vocês, eu quero contar só um pouquinho. Ela transformou a sua vida através do inglês. E você, que de repente pode estar aí pensando em alguma desculpa para dizer que você não consegue, que você não pode, eu quero contar e trazer essa história. Porque a Isabel, além de ser mãe, além de ser esposa, além de ser empreendedora, ela é apaixonada pelo que ela faz. E essa paixão é pelo inglês e por pessoas. Então, merecemos conhecer um pouquinho mais dessa história. Vem comigo! Tudo bem, Isabel? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda, Obrigada. que você sinta acolhida aqui por toda essa equipe, né? A agência de Juína, onde nós estamos, onde o LuCast acontece. Nós já temos aí 44 episódios gravados e é um prazer cada vez que eu recebo um de vocês aqui, porque são histórias que inspiram, histórias que transformam. Então comece se apresentando e dizendo quem é essa Isabel tão encantadora. Bom, eu agradeço muito a recepção, foram muito simpáticos, obrigada. Bom, eu sou Isabel Garré, eu tenho 40 anos, eu sou a mãe da Elisa, sou a esposa do Hélio Garré, sou apaixonada pela minha família, meus pais, minhas irmãs, meu irmão, então somos uma família grande, muito unida. Tudo que eu faço envolve a minha família e tudo tem significado por causa deles. Uhum. Eu sou professora de inglês há mais de 16 anos, amo meu trabalho, amo ensinar e vejo isso mais do que um trabalho, é uma missão. Então vamos começar falando um pouquinho dessa missão, que eu tenho certeza que é, porque não, já olhando assim você pensa, é fácil aprender inglês? Não é tão difícil, é só você usar a metodologia correta, o suporte correto, ser dedicado, claro, e eu acredito que não que tem que correr riscos. Por exemplo, tem pessoas que falam, não, eu quero esperar falar perfeitamente para falar inglês. Não é por aí, você precisa se expor, conversar, e dessa forma você vai melhorando. A gente não vem para o inglês pronto. Por experiência própria, porque eu passei por todas essas etapas, eu digo, é possível aprender inglês sim, e eu consegui falar inglês e... Bom, posso começar contando minha história? Eu acho que você devia começar contando como se diz, como que tudo começou, né? Ok. Bom, nossa família é muito unida, mas é uma família humilde. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu não fui direto para a faculdade. Eu estava procurando um trabalho. E um pessoal da igreja que a gente ia comentou sobre esse trabalho nessa escola. E eu fui lá para conversar e lembro até hoje do meu primeiro diretor, ele falou assim, Isabel, eu tenho uma vaga sim, mas é para limpeza. Você tem certeza que você quer? Falei, tenho sim. Eu quero trabalhar e eu não tenho vergonha de seja qualquer for o trabalho, eu tô aqui e eu sei que vai dar certo. E eu aceitei. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 19. 19 anos. Uhum. E junto com esse trabalho, eu ganhei essa bolsa para cursar inglês. E quando eu terminei minha primeira aula de inglês, eu falei para esse mesmo chefe, eu falei assim, eu decidi, eu quero ser professora de inglês. Até então, no tempo de escola, eu gostava, mas não era algo assim que eu pensava de ter uma carreira. Mas após essa primeira aula, eu decidi, é isso que eu quero fazer. Então, eu comecei a dar os passos. Como eu trabalhava nessa escola de idiomas, eu tinha bastante contato. Então, eu sempre fui muito curiosa. Quando tinha oportunidade, perguntava, mas por que assim? Mas o que significa essa palavra? Ficava sempre assim, ávida para descobrir as coisas e para aprender inglês mesmo. E com 18 meses,
eu já estava no nível intermediário. E eu tive a oportunidade de dar aulas de reforço, porque na escola tinha um programa que era aqueles alunos mais básicos que tinham dificuldade, eles tinham essa assistência, essa monitoria, era o nome, dos alunos intermediários. Então, foi ali que eu comecei a ensinar inglês e não parei até agora. Teve algum momento, assim, durante essa trajetória que marcou, alguma coisa que de repente nessa história você diga assim, poxa, isso fez a diferença? Ah, são professores inspiradores que eu tive e acredito que quando quando eu comecei lá, né, dando essas aulas de reforço, as pessoas vinham com essa dificuldade, você explicar e entender é algo maravilhoso, você poder contribuir. E eu tenho certeza que o inglês, ele é uma ferramenta para melhorar a sua vida. Se você estudar inglês, se você tiver um propósito em aprender inglês, ele vai te levar a um novo patamar de vida. Eu tenho certeza, e isso acontece na minha vida, aconteceu e acontece até agora. O inglês tem me proporcionado coisas incríveis e eu sei que não é só para a minha vida, ele pode também para a sua vida e para a vida de quem quer que seja trazer uma diferença incrível. Quando nós falamos em inglês, parece algo, para algumas pessoas, parece algo distante. Uhum. Mas quando você para analisar, a gente vive hoje muito o inglês, né? Você tem, assim, algum estudo, alguma coisa que comprove hoje como que é atuado hoje no nosso país? Tem alguma coisa que você tem de números, de dados? Bom, eu tenho dados um pouco tristes que às vezes eu falo, nossa, meu Instagram tem tanto professor de inglês que eu penso, meu Deus do céu, esse mercado está saturado. Mas na verdade não. São dados comprovados que 5% da população brasileira fala inglês. Então é um mercado com muitas possibilidades. A gente tem muito que ensinar, né? Então é assustador ver que somente essa porcentagem de inglês, de pessoas conseguem falar inglês, e ele está presente a todo momento. Eu faço parte, né, agora do grupo das Mulheres Brilhantes. Eu vejo no curso que a gente está fazendo lá do MEB, eu percebo que são muitos termos usados em inglês, e eu acredito que o quanto mais correto você fala, mais autoridade você demonstra. Por isso que mesmo que seja para aprender o vocabulário do seu domínio, da sua área de trabalho, do seu nicho, eu acredito que seja importante, porque quando você fala corretamente, você expressa a sua autoridade também. E você tem hoje, como você disse, você é professora, mas você tem métodos seus, você tem essa possibilidade não somente daquela aula de inglês tradicional, mas, por exemplo, um empresário, ele precisa trabalhar alguma parte ali na sua comunicação do inglês para fazer uma viagem, ou de repente até para falar melhor no Instagram, né? Hoje a gente fala internet, a gente lembra do Instagram, mas tem vários outros. Tem alguma técnica, tem algo que você já elaborou? Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que também é bem válido para quem está nos assistindo, né? Sim, tenho sim. Então, eu passei por algumas escolas, eu usei os métodos tradicionais, mas em todas as escolas foram trabalhos maravilhosos. E há 5 anos atrás eu decidi trabalhar com aulas particulares. Então, hoje esse é o meu foco, porque eu acredito que esse atendimento personalizado, ele vai proporcionar uma agilidade no seu aproveitamento e no seu desempenho. Enfim, todo mundo hoje tem essa questão do tempo, né? Não Sim. pode ficar 3 anos, 5 anos numa escola para aprender, não dá tempo. Precisa aprender em um mês, então é tudo muito rápido. Sim, então dando aulas particulares, né, através desse trabalho personalizado, eu consigo atender cada um na sua necessidade. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que procurou o meu trabalho porque tinha uma entrevista, era para uma multinacional e ele precisava falar bem, se comunicar bem. Então, ele precisava ter um pouco mais de segurança e procurou meu trabalho. Fizemos algumas aulas e ele foi aprovado. Então, isso é maravilhoso. Foi aprovado na entrevista e obteve o emprego.
Mas eu tenho também cursos específicos, curtos, somente voltado para aquilo que você precisa, para o vocabulário do seu trabalho. Então, nós temos, sim, temos vários tipos de programas de trabalho adaptados à necessidade de cada aluno, porque eu acredito que isso é que faz diferença hoje. Você ter aquilo que você precisa, esse trabalho personalizado vai te levar ao alvo muito mais rápido. E na sua vida, o que o inglês impactou na sua vida? O inglês mudou completamente. Para falar assim, eu gostava de inglês, mas nunca via isso como uma ferramenta de melhorar de vida. O inglês, ele proporcionou um patamar de vida. Por exemplo, há 2 semanas atrás, eu levei os meus pais para almoçar numa churrascaria aqui em Campo Largo. E eu fiquei tão feliz, é uma coisa simples, se você for pensar, porém, eles nunca tinham ido nesse lugar e ficaram super felizes. Então, essa liberdade de tempo que eu tenho hoje, de estar aqui numa quarta-feira à tarde, né? E também até uma liberdade financeira eu consegui através do inglês. Então, o inglês, ele é essencial na minha vida. Eu amo ensinar inglês, ele faz parte. Às vezes eu converso com os meus alunos assim, eu dou aula de segunda a sexta, de segunda a sábado, às vezes até domingo. Eu sou meio workaholic. E domingo à tarde, por exemplo, minha filha está lá desenhando, lendo, meu marido está ocupado, o que eu estou fazendo? Eu estou estudando inglês. Então, ele é parte do meu dia a dia. E eu continuo ainda estudando, eu tenho ainda a minha professora, eu tenho uma professora americana, porque eu acredito que a gente sempre tem que continuar se desenvolvendo, né? Então, ele é essencial. Ele proporcionou experiências de viagem, ele proporcionou acesso a lugares e a pessoas que eu não teria se não fosse inglês. Estar aqui hoje é por causa do inglês. Eu acredito que o networking é uma ferramenta maravilhosa e um dia eu estava em casa pensando, eu estou feliz com o meu trabalho, eu estou feliz com esse momento, mas eu quero um novo desafio, quero algo diferente. E daí, imediatamente, eu mandei uma mensagem para você. E várias coisas a partir daí começaram a acontecer, novas conexões, né? Então, o networking é poderoso e eu chego a esses lugares por causa do inglês. Deixa eu contar aqui na câmera principal, para o pessoal entender, né? Eu e a Isabel, nós fazemos parte do Clube Mulher Brilhante. Eu sou embaixadora, né, da cidade de Campo Largo. E através dessas conexões, desse network, tem acontecido muitas coisas, né, Isabel? Nós estudamos juntos o MEB, com toda a embaixada. As mulheres têm vindo gravar o podcast. Por quê? Porque entende que isso é importante, contar a sua história, a sua vivência. Eu digo assim, que muitas vezes a gente fica escondida e aí a gente precisa do novo desafio. Qual que é o teu primeiro desafio? Entender qual é a sua essência, qual é a sua vida, o que você tem para fazer diferente na vida do outro. E então, assim, a conexão que a gente tem, o desejo de crescer, então isso contaminou o nosso grupo, né? Exatamente. E eu digo que isso tem sido tão gostoso, tão positivo, que a gente não vê a hora de chegar o dia de estudar. Sim, eu creio que Deus une propósitos, Com né? certeza. E Ele vai juntando. Então, foi incrível esse dia que eu decidi na minha casa que eu queria expandir os meus horizontes e escrevi para você e várias coisas começaram a acontecer. Então, eu creio que eu sempre... uma das coisas que faz parte da minha rotina, eu sempre creio que grandes coisas estão para acontecer. Eu acordo e fico pensando, porque desde o começo, quando eu tive essa porta aberta para estudar inglês na primeira escola, eu creio que há um propósito maior. Eu vejo um grande propósito para aprender inglês e para estar ensinando, mais do que somente a questão de recompensa financeira, é mais do que isso. Voltando um pouquinho para o pessoal entender, porque às vezes as pessoas podem achar que pode ser difícil, pode ser fácil, enfim, mas conta um pouquinho do processo. Esse processo teu de aluna,
Você passou como professora, como você disse, você ajudou outros alunos que precisavam, mas até chegar a ser professora, foram 18 meses, né, que Uhum. você falou. Mas você ainda continua nesse processo, né? Esse processo não acabou. Eu acho que, como professora, o nome já diz, né? Você tem que se profissionalizar o tempo todo, né? Exatamente. Bom, esses dias na minha casa encontrei o meu primeiro caderninho lá, um caderninho pequenininho, assim, das anotações. Devia ter trazido. Pois é. Eu acredito que a gente tem que fazer o básico bem feito. Então, não tem muito segredo. Você tem que ter ali o seu caderno, sua caneta e anotar. Tem que estudar. Porém, eu sempre fui curiosa, eu acredito assim, que você pode usar ferramentas de vídeo, de filmes, de jogos, como ferramentas, mas você precisa fazer o básico, precisa estudar, precisa ter o seu caderno, precisa anotar. Eu fui testando metodologias em mim para daí, por isso que hoje eu falo que eu sei o caminho porque eu passei por ele, porque eu aprendi desde o básico até hoje, até me tornar professora. Então, eu acredito que você precisa fazer anotações, você precisa ter um livro, você precisa ter assistência de um professor também, estar aberto, não ter vergonha, perguntar. E eu passei por isso. Eu acredito que você, como eu falei, né? A questão de filmes, de vídeos, eles vão te auxiliar, mas você não pode ficar sentado lá só assistindo e pensar que vai lembrar depois as palavras. Não. Você precisa estudar ativamente, anotar. E não é no celular ou no computador, é anotar no caderno. Usar os métodos tradicionais, que eu tenho certeza que vai ter efeito. E por que eu falo que hoje eu posso te ajudar a aprender inglês, a se comunicar em 18 meses? Porque foram as etapas que eu usei. E eu falo de algo que é possível para mim. Eu não acredito assim que tem aquilo, aprenda inglês fluente em um mês. Eu acho que não é por aí. Você precisa ter esse tempo para assimilar todo o conteúdo, né? Mas é possível sim. E acho que algo essencial para aprender inglês é você ter um alvo, você ter uma meta. Quer seja uma viagem, quer seja um trabalho, quer seja uma promoção ou algo você tem que ter. Porque quando a gente tem um objetivo, a gente tem você dá um jeito. Você arruma tempo para estudar, porque tem que ter essa dedicação. Não posso achar que, nossa, 5 horas por dia estudar inglês. Não. Tem que ter ali 20 minutos por dia de contato, de anotação, de curiosidade. Hoje, na internet, disponibiliza infinitas possibilidades e ferramentas. Então, é só ter um pouco de dedicação que vai conseguir, sim. Não precisa ficar com medo. Inglês não é esse bicho de 7 cabeças. Hoje é muito mais fácil do que quando você começou. Certamente. Né? Uhum. Hoje o acesso para todo mundo é muito mais fácil, pesquisa, enfim, como diz você, se dedicar, vai conseguir. Vai conseguir. Não tem como. E tenha um alvo, tenha um objetivo. Eu quero aprender inglês porque daqui 2 anos eu quero viajar e não quero passar perrengue, não quero confundir kitchen com chicken, sabe? Como a gente já ouviu falar de várias histórias. Então, essa é a ideia. Eu vi um vídeo teu ontem que você estava explicando sobre isso e eu me parti da risada. Falou, lá eu falando inglês. Tem um vídeo até de um filme que ele fala que foi lá pedir chicken e falou kitchen e se confundiu tudo. Então, se você tiver uma orientação ali, um trabalho, eu tenho uma aluna que viajou para Londres, ela começou em janeiro e viajou para Londres em junho. Conseguiu se comunicar, ficou super feliz. Porém, ela falou assim, eu queria falar mais, eu queria poder se comunicar mais. Então, eu acredito que é importante. Às vezes as pessoas podem pensar, não, eu vou aprender inglês só fora do Brasil. É legal você ter uma base e ir lá para você lapidar o seu inglês. Não ir lá direto, assim, sem nada. Porque o sofrimento é maior, né? Sem dúvida. Uhum. Às vezes, quando muda de região, né? Tipo, o pessoal sai de uma região e vem para outra aqui, nós falando a nossa língua, a gente já tem uma dificuldade de entender algumas coisas, né? Até o pessoal brinca, né? Quando
a gente tá aqui, Vina, Aham. a pessoa olha assim, vem de fora, Vina? O que que é Vina, né? E a gente olha pra pessoa, tipo, como que esse louco não sabe o que que é Vina? Então, uma coisa simples, nós estamos falando de algo brasileiro ali, né? Do Uhum. português. Uhum. E aí, imagina em outra língua, né? Então, Exatamente. você viajar para outro país sem saber nada, assim, com certeza a dificuldade é maior. E nós temos também eu tenho hoje eu tenho uma equipe, não, eu trabalho com aulas personalizadas, tenho a minha equipe também, e nós ajudamos alunos também que querem viajar. O objetivo é esse, viajar. Então, é o inglês de sobrevivência, né? Não precisa aprender todas as regras, não é questão de um certificado, algo assim, mas para viajar. Então, a aula particular, ela proporciona isso, atender o que você precisa, atender a sua necessidade e proporcionar, através do inglês, uma experiência incrível, que quer seja uma viagem ou entrar numa empresa. Qual seja o seu objetivo, é possível sim. Me veio agora aqui, você falando, me veio algo na cabeça aqui. Por exemplo, a pessoa não está bem posicionada no digital e ela quer se posicionar, ela contrata, de repente, uma especialista em reputação, ou ela realmente vai lá e vai dizer, eu vou contratar uma agência, enfim, vou fazer. Só que dentro do negócio dela, ela precisa falar muitas palavras em inglês, ou ela precisa, o nicho dela acaba cobrando um pouco mais dessa autoridade. Você consegue ajudar essa pessoa com certeza nas palavras básicas, né? Certamente, No dia conseguimos a sim. dia, fazer Uhum. algo como se fosse, como se fosse não, é personalizado, É né? personalizado, sim. Pode atender exatamente essa necessidade, não precisa de muitas aulas para isso, pode comprar um pacote de algumas horas e com treino, eu tenho certeza que essa pessoa vai conseguir se desenvolver e falar melhor, né? Falar bem é algo muito importante. Quando falamos de vendas, que os empresários, né, querem isso, querem vender seus produtos, Sim, precisam se comunicar bem e, claro que falar bem, falar corretamente é essencial. vai ajudar bastante. Sim. E esses pacotes, você tem eles online, você tem eles em grupo? Conta um pouquinho como que você tem hoje oferecido. Nosso principal carro-chefe hoje são as aulas individualizadas, quer dizer, um aluno Por de horário? cada vez, né? Uhum. Temos também duplas, porém, acho que, nossa, uma grande parcela dos brasileiros, a gente tem aquele dado lá, 5% de fato fala inglês, mas que já estudou é um número muito grande. Então, é comum as pessoas falarem, estudei quando criança, eu estudei já há 1 ano, estudei 2 anos. Então, é difícil você encontrar alguém que esteja exatamente no mesmo patamar que o seu. Então, a aula particular, ela vai te proporcionar reciclar o que você já aprendeu e acrescentar ainda mais. Às vezes, a pessoa tem mais dificuldade na fala, ou às vezes ela se comunica bem, mas para ouvir, para entender, ela se confunde tudo e não consegue. Então, a aula particular vai caminhar exatamente nisso. Nós temos também, podemos oferecer aulas em grupos, que são esses pacotes de aulas específicas para um vocabulário dentro de cada nicho. Então, tem essa possibilidade também. Então, é um atendimento que vai te ajudar naquilo que você precisa. Legal. Minha cabeça fica borbulhando aqui, né? Vocês vão contando as ideias, eu já fico imaginando uma empresa contratando você, dá treinamento para minha equipe aqui, porque eles Sim. são telemarketing, eles atendem, eles vendem e precisa falar corretamente. Sabe assim, minha cabeça já. Sim, há muitas, muitas possibilidades. E eu posso, através do nosso trabalho, através do inglês, a gente pode contribuir para que essa equipe seja ainda mais bem-sucedida e possa vender mais, né? Falar corretamente e vender mais. E acaba sendo uma motivação até para aquela equipe, para aquela empresa, porque quando você entende que você pode muito mais do que você já faz, que você falando inglês, falando corretamente, vou dar um exemplo, você vende lá, sei lá, 10 mil reais por mês. A partir do momento que você consegue falar corretamente, você consegue atingir mais clientes, você vai vender 50 mil. Quem que não quer? Exatamente. Né? É investir no desenvolvimento pessoal. Essa semana, eu amo ouvir podcasts, adoro ficar aprendendo.
E ele fala que era até um sobre finanças. Se eu sobra R$ 200 por mês, a pessoa lá tem o salário, pago as minhas contas, sobra R$ 200. O que eu faço com esses R$ 200? Invisto em quê? Ele falou, invista em você. Invista no seu desenvolvimento. Porque com esse desenvolvimento, o seu salário pode dobrar para 2.000. Então, se você, às vezes, coloca lá num tipo de renda fixa, por exemplo, teu rendimento não será tão grande quanto você investir nas suas habilidades. Porque um profissional excelente, falando inglês, falando corretamente, ele vai sim ter portas abertas. O inglês ele vai abrir portas. Não tem como um profissional preparado, capacitado, não ter oportunidades. Com certeza. Você me fez lembrar também, eu tive, né, muitos anos atrás, um diretor, e eu trabalhava numa multinacional e era na parte de vendas, e eu nunca me esqueço o dia que ele chegou, e Mars Brasil, então tudo que vinha de fora, né? Tinha toda uma estratégia americana em cima disso e tal. E eu era responsável por todo esse setor. E aí ele chegou e a gente começou a conversar sobre as estratégias, o que ia ser feito. Aí daqui a um pouco ele abriu assim e falou assim, essa é a estratégia para o Brasil. Mas isso é o que acontece nos Estados Unidos hoje. Então, a médio, curto prazo vai acontecer isso e tal. E foi me passando todas as estratégias. Aí eu falei para ele, tá, mas o que você quer que eu faça? Ele olhou para mim, invista no conhecimento. Eu falei, tá, mas isso vai acontecer daqui 3 anos. Aí eu nem sei aonde... Ele falou, não importa, invista no conhecimento. E eu fiquei assim, meses e meses e meses fazendo estudo em cima da marca, desenvolvendo material de merchandising. E, menina, eu quebrei a minha cabeça dia e noite, sabe, para fazer lançamento, mas não tinha o produto no Brasil. Na época... Twix e Snickers. Então, hoje é conhecido, mas na época não tinha. Só conhecia o M&M's. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Como que eu vou fazer algo que eu nem vi? Daí, lógico, eles mandaram uma amostra. E eu comecei a desenvolver material de isopor, material resinado, né? Pedia para as empresas fazerem. Quando veio aquele produto para cá, eu estava responsável pela equipe de vendas. Quando veio aquele produto para cá, eu lembro que eu fui responsável em colocar nas redes e todo mundo chegava para mim e dizia assim, nossa, como que você conseguiu? Eu tenho até hoje todas as fotos. O aniversário de 1 ano do meu filho foi tudo da marca de chocolates. Eu peguei todas as decorações, a coisa mais linda. E aí eu usei aquela onda que tava e aproveitei. Aí todo mundo dizia para mim, como é que você conseguiu? O teu resultado é o melhor do Brasil inteiro. O meu resultado em quilos lá foi o melhor. E na época eu não sabia responder o porquê o meu era o melhor, né? Eu pensava assim, eu fiz bem feito, Mas depois de passar muito tempo eu pensando, mas por que o meu resultado foi melhor? Aí depois a ficha caiu. Eu estudei, exatamente. Eu planejei, eu sonhei com algo que não existia, que eu não sabia nem o que era. Tipo, eu me dediquei por aquilo. Então, eu pensei em cada detalhe, sabe? Chaveirinho, almofadinha, um monte de coisa, assim. E aí, fez toda a diferença, porque aonde eu ia com aquele material, eu investia dinheiro em cima daquilo, né? Então, aonde que eu ia com aquele material, todo mundo queria. Eu já escutei muitas histórias de alunos que perderam oportunidades por não falar inglês. Perdi tal oportunidade porque precisava do inglês. Às vezes, uma viagem. Eu lembro de um aluno que ele trabalhava na empresa, fazia já as atividades da função, mas oficialmente ele não tinha ainda aquela função, porque precisava passar por alguns testes. E o primeiro deles era inglês, ele era eliminatório. Então, não importava se ele já sabia as atividades, não importava se ele já estava desempenhando. Ele precisava passar pelas etapas para comprovar e para ganhar essa promoção, e o salário dele ia dobrar, mas precisava passar por inglês. E ele não tinha tempo para fazer. E ele não tinha. E a primeira vez, ele reprovou 2 vezes e depois, com tanta dedicação, ele conseguiu ser aprovado. Então, o salário dele dobrou, as oportunidades, enfim. Agora ele tem que falar inglês, né, no dia a dia. Mas o que eu percebo é assim, não espere perder oportunidades para daí correr atrás de um curso de inglês. Se você trabalha numa multinacional, é essencial que você já pense, já sonhe que que você pode ter essa promoção e vai ter essa porta aberta. Então, você precisa se preparar. Não espere. Agora eu não tenho inglês, agora não dá. Não, se prepare antes.
Esse é o segredo, né, para ter sucesso. E nunca é sorte, né? Nossa, você teve sorte. Não, no seu caso você estudou para isso, você estudou material. Mesma coisa com o inglês, não é que a pessoa, nossa, teve sorte, ganhou uma promoção. Não, eu trabalhei para isso, estudei para isso, né? Sim. Algum momento que durante toda essa tua trajetória, algum momento que você perceba que foi importante você ensinar, algo que marcou a sua vida, você ensinando inglês, que você viu, esse é meu propósito? Bom, eu tenho várias histórias, porque eu tenho 16 anos de experiência, como eu já comentei, então eu primeiro dava aula para turmas, então são muitos alunos, é comum encontrar, nossa, você foi minha teacher, isso é legal. Mas eu tenho uma história engraçada e uma história interessante. Uma história engraçada é assim, eu dava aula para maternal. E então as crianças, elas não falavam nem inglês nem português, não falavam nada. Eu contava histórias, eu chegava, sentava no chão, assim, eles vinham em cima da teacher e conversavam e tal, era muito engraçado. E uma vez eu estava dando aula, contando uma história, e daí era acho que umas 4 crianças, tinha uma aqui, e de repente eu senti uma mordida no meu dedo. Eu tinha pintado minha unha com esmalte vermelho. A minha aluninha tava mordendo meu dedo do pé porque achou que era um morango, sei lá. Foi uma coisa assim, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Foi bizarro. Então, dar aula para criança é assim. Essa mesma aluna, um dia, ela tava lá sem sapatos na sala e eu perguntei: "Where are your shoes?" Perguntei para ela e ela foi lá buscar. Ela não falava nem inglês nem português, tinha um aninho e pouquinho, mas ela entendeu. Então é muito, muito recompensador, é muito legal ver isso. Eu tenho uma outra história que também foi bem marcante nessa trajetória. Eu tinha um aluno, trabalhava numa multinacional em Curitiba, um aluno assim alto, bem sério assim, tal. E um dia ele chegou na aula e eu sempre perguntava: como foi seu dia? Me fale, qual foi o melhor momento, um momento mais desafiador do seu dia? Para iniciar a aula, sempre começo assim. E ele foi falando que teve um dia muito difícil, muito estressante, e em um determinado momento, esse aluno, ele chorou. Daí eu deixei tudo a gente conversando em inglês. Daí ele desabafou, falou alguma coisa e tal. Eu pedi licença para ele, perguntei se podia fazer uma oração. E ao final ele saiu e ele falou assim: essa aula foi muito. Eu estou saindo diferente dessa aula. Ele sentiu ali a segurança para desabafar depois de um dia muito difícil. E ele falou assim: era isso que eu precisava. E ao término dessa aula eu fiquei pensando: o inglês é mais do que. A minha função, a minha missão é mais do que somente passar o conhecimento do inglês. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E como eu aprendi no domingo na igreja que nós fomos, eu quero ser uma ponte. Eu quero poder conduzir aos alunos, proporcionar aos alunos e às pessoas que passam pela minha vida algo bom, que é deixar uma semente na vida delas, né? Que elas possam passar pela minha vida e sair melhores. Nesse caso, esse aluno, nesse dia, ele precisava desse desabafo e encontrou ali na aula essa segurança para isso. E eu tenho várias outras histórias que aconteceram da mesma forma, de poder ajudar o aluno mais do que somente passar o conhecimento do inglês, mas também ali ser um suporte, ser um lugar de refúgio para esses alunos. Isso é algo assim extraordinário para mim. Na verdade, eu costumo dizer assim que quando a gente tem uma missão, todos temos, né? Mas quando Deus usa a nossa vida para abençoar outra pessoa, usa a nossa vida para servir outra pessoa, cada um dentro da sua área, a gente todo tempo, quando a gente entende que o tempo todo a gente está servindo e a nossa missão é servir da melhor maneira possível, você acabou de dizer, você foi o conforto para ele naquele momento de angústia, de tristeza, mas Deus estava ali, né? Porque ele entendeu que aquilo era o que ele precisava, talvez ouvir, talvez desabafar. Como que você estaria fazendo esse servir se você não fosse a professora, Isabel? Né? Se você não tivesse entendido o teu chamado lá atrás, quando você começou na limpeza, até se tornar professora. Então, quantas vezes a gente começa algo e a gente não entende. Mas por que eu tenho que começar aqui?
Por que eu tenho que começar servindo o café? Por que eu tenho que... Eu sempre brinco, né? A tia do café. Então, por quê? Não é por quê, é pra quê? Né? E quando a gente coloca isso na nossa vida, as coisas vão acontecendo. Isso acontece comigo todos os dias. Hoje pela manhã, a minha mentora veio me visitar e foi uma conversa muito legal, né? A gente falando sobre as mentorias, sobre planejamento, sobre... Enfim. E aí eu falei para ela, olha, eu fiz assim, assado, e o valor é assim, né? Ela olhou para mim, não, Luciana, não. Ela falou, olha o conhecimento, olha o que você montou. Ela falou assim, olha isso aqui de novo. Não, Lu, não, você não pode vender a X. E eu achando que aquilo para mim já estava bom. Falei, nossa, eu vou ajudar as pessoas. Ela falou, não, porque quem você vai ajudar, quem você vai levar para outro nível, se é a pessoa entender que esse valor aqui não é o suficiente para ela, se ela não acreditar que pagar o que vale, ela não vai para outro nível. Você tem que entender que a pessoa que busca por conhecimento, a pessoa que quer ir para outro nível, ela paga pelo conhecimento. Aí eu parei e pensei, falei, nossa, é verdade. Então, assim, são coisas que tá no propósito da nossa vida, mas às vezes a gente não entende o porquê. Então, pra quê, né? Vamos perguntar pra quê. Há um propósito sempre. Eu acordo todos os dias pensando o que vai acontecer hoje. Eu tenho tantas aulas, eu tenho esses compromissos, mas o que Deus vai fazer através dessas aulas, né? O alcance que isso vai ter. Eu creio que há esse propósito. E é isso que dá a satisfação. Acredito que dá a sensação de missão cumprida, de você ter mesmo ali o sucesso. Para mim, sucesso é isso. Qual que é o momento que você mais se sentiu recompensado em todos esses anos de carreira? Qual foi a maior recompensa? Eu acredito que esse momento que eu estou vivendo é algo incrível. Por quê? A principal razão é a flexibilidade que eu tenho para ficar com a minha família. Como eu já falei no começo, família para mim é tudo. Então, ter esse tempo através do meu trabalho personalizado, porque eu acordo 4:30 da manhã, tendo alunos, tem alunos interessados 5 horas da manhã para fazer inglês. Que legal. Tem gente que faz inglês até as 10 da noite, e eu atendo esses dois públicos, né? Mas eu tenho liberdade de horário durante o dia. Eu posso tomar café com os meus pais, eu posso, às vezes, sair com a minha filha, escolher os livros que ela gosta. Então, essa liberdade que hoje eu tenho através do meu trabalho é algo que é o que mais me marca. E claro que isso, olhando lá para as primeiras lições de inglês, né? Isso foi um caminho maravilhoso. Não foi fácil, mas eu creio que foi uma construção. E eu só valorizo isso hoje porque teve toda essa estrada, né? Esse caminho, essas dificuldades, essa superação. Então, por isso eu valorizo muito hoje tudo que eu obtive através do inglês. Às vezes as pessoas olham para nós e dizem assim, você é louca, é meia-noite, 1h da manhã, você tá vindo lá do evento, você tá trabalhando. Mas mal sabe elas que durante a tarde a gente estava lá tomando sorvete e passeando, né? Exatamente. Esse é o segredo, o balanço, o equilíbrio. Equilíbrio. Em inglês é balance, mas é o equilíbrio. O segredo é o equilíbrio. Você, claro, ter essa dedicação ao seu trabalho, mas não esquecer das prioridades, né? Deus, família, sua saúde, enfim. Mas eu trabalho demais, eu sou meio workaholic, não posso. Não, eu também. Eu não posso falar porque, meu Deus, ou pessoa que gosta de trabalhar e, né? Mas eu já melhorei bastante mesmo. Mas assim, não abro mão dos momentos, né? Sim. Que são aqueles momentos de qualidade que a gente tem, que nem falando em saúde. Eu não abro mão de fazer minha atividade física. É algo que me faz muito bem. É onde que eu brinco assim, minha dose de antidepressivo tá ali. Sabe? Então é algo que realmente me faz bem. Voltei esse ano a competir, comecei a competir novamente, né? Corrida, sou atleta. São coisas que eu comecei a deixar de lado e eu vi, mas pra quê? Né? Pra quê? Não faz sentido. Se eu tenho que deixar tudo o que eu gosto de fazer pra ganhar mais dinheiro, pra ter mais sucesso, tá, mas
até onde tá certo isso? E foi ali que eu comecei novamente a revisar tudo. Não, realmente, eu preciso ter sucesso, preciso crescer, preciso... Tá, mas vamos organizar essa bagunça aí, né? Então, a gente sentou de novo, vamos organizar de novo. Qual que vai ser os horários? Como que vai ser? Novamente, ser empreendedora é difícil, dói, ser empresário é difícil, dói, mas tudo tem o ponto positivo e o ponto negativo, né? Vai de você estabelecer prioridades, né? Então, falando como professora, o inglês, quando você precisa dessa ferramenta, você precisa colocar ele como prioridade também. Porque não tem como você falar, eu preciso falar inglês daqui 1 ano porque eu vou fazer um intercâmbio. Então, ele tem que ser sua prioridade. E tudo que você coloca a prioridade, você estuda, você vai fazer bem, não tem como. A dedicação. A dedicação vai te levar ao sucesso, você vai conseguir fazer bem essa habilidade, não tem como. Isso aí. E alguns planos ainda para frente, alguma coisa que você quer contar para nós ainda que tá vindo por aí? Eu tenho muitos sonhos, mas não posso contar ainda porque são segredos. Mas acredito que se eu olhar no início desse ano, para metade, nós estamos agora já começando, já estamos no segundo semestre, né? Caminhando para o final do ano já. Se eu olhar no início do ano e agora, a minha vida já mudou muito. Questão de visão de negócio, visão do que eu posso alcançar através do inglês, o que nós, como a minha equipe, o que ela pode alcançar, pode proporcionar. Então, temos sim muitos planos, muitos sonhos e vem coisa boa por aí. Ai, que delícia. Muito bem. Já tô... Sabe que a minha cabeça já viaja aqui, né? O nosso sim. MEB. Falando nisso, nós vamos estudar MEB sexta-feira. Olha, quem que pode parar sexta-feira, 3 horas da tarde para estudar? Fala para mim. Sim. Só quem é empreendedora, quem é CEO da própria vida. E quem realmente quer mudar de vida, né? Exatamente. Porque seria muito mais fácil 3 horas da tarde a gente tirar um cochilinho, ou de repente a gente dar uma voltinha no shopping, né? No parque. Claro que seria mais gostoso. Mas quando a gente se propõe a fazer e entende que precisa, porque a gente não podia deixar passar essa semana, né? Então a gente não conseguia achar a agenda, vamos, vai ser 2 horas da tarde, não importa, a gente vai fazer. Então eu acho que isso que é o legal, e o inglês traz muito isso, né? A dedicação, tem que fazer? Tem que fazer. Não posso deixar para depois. Mas vai ter a recompensa. Você se dedica, mas tem a recompensa. É incrível. As recompensas, olhando para a minha vida, deixa eu pensar, 10 anos atrás e hoje, ela está muito, muito, muito diferente. Que legal. E é o inglês que proporcionou, através do estudo, de ensinar inglês, proporcionou tudo isso, né? Legal. É isso. Você me falou dos seus pais, né? E isso ficou aqui na minha cabeça aqui. Você levou eles, foi na churrascaria. São momentos únicos e momentos que eu digo assim, o dinheiro proporciona, óbvio, né? A gente sabe que é necessário. Mas é uma lembrança, é uma imagem construída que, através do teu trabalho, foi possível proporcionar isso. É uma coisa simples? Sim, é uma coisa simples. Mas se não fosse o seu trabalho, você não poderia estar proporcionando. Mas o que representa isso hoje para a Isabel? Muito, né? Muito, representa muito. Quando eu estava levando eles, eu pensei, isso é sucesso. Se perguntarem, Isabel, você é bem-sucedida? Eu me considero. Por ter essa condição de proporcionar momentos, experiências para minha família. Isso é algo assim, eu sempre publico que o inglês ele vai te levar a um novo patamar de vida. Você, na verdade, você fazer o teu trabalho, quer seja qual for a sua função, se você fizer com dedicação, vem a recompensa. Você vai colher esse fruto, você vai ser abençoado pelo fruto do seu trabalho. Sim. O que mais? Conte para nós mais um pouquinho aí da Isabel, conte para nós também, deixa eu ver, além dos planos novos aí, que eu já fiquei curiosa, que você não pode contar. São projetos. São projetos, é muita coisa. Clube MB também, você já falou um pouquinho pra gente. Algo que marcou
a tua trajetória, além das 2 histórias ali de alunos que você contou, mas que marcou a tua trajetória? Porque o pessoal está assistindo e pode estar pensando assim, foi fácil? Não foi? Foi difícil? Mas um ponto para quem está estudando, para quem está se dedicando, ou talvez vai estar agora, né, nos assistindo e vai tomar a decisão. Puxa, era isso que eu precisava para mudar a minha vida, a minha carreira. Eu quero fazer inglês, seja para trabalho, seja profissionalmente, ou ela queira fazer algo que ela achava que não fosse possível. Qual que é o ponto auge que você encontrou na tua história que pode mudar também a vida de outras pessoas? Eu acredito que tudo começou com a decisão de aceitar trabalhar na limpeza da escola. Porque essa decisão abriu caminho para muitas outras coisas. Eu poderia ter falado lá naquele momento: ah, não, para limpeza eu não quero. Não, não, não quero. E talvez ia começar a trabalhar em qualquer outro lugar e estaria talvez trabalhando até lá hoje. E não teria essa oportunidade de estudar inglês e hoje viver disso, né? Então eu acredito que tudo passa por uma decisão. E muitas vezes não é uma decisão fácil. Você trabalhar na limpeza tem os momentos de... Porque muitas vezes esse profissional não é valorizado, não é visto. Então, você está desempenhando essa função e é trabalhoso. Eu lembro que eu encerava a escola com cera em pasta. Lembro dessas coisas, então, mas tudo isso foi uma escola para a minha vida. Eu creio que tudo isso foi necessário para eu valorizar, para eu entender, até para dar suporte quando os alunos vêm às vezes com uma dificuldade. Eu entendo que é mais do que só estudar, só passar o conhecimento do inglês. É uma missão. Mas tudo começa com uma decisão. Então, para quem hoje está em casa pensando, eu quero mudar de vida também, o que eu posso fazer? Você pare por um pouco de tempo, pense. Qual decisão eu preciso tomar? Que área eu preciso? Às vezes é na tua saúde que você precisa melhorar. Às vezes você precisa decidir fazer aquele curso se você quer uma promoção. Não tem como. Não tem como você fazer as mesmas coisas que você estava fazendo o ano passado e colher algo diferente. Você fala, não, eu quero ter uma vida diferente, eu quero poder viajar mais, eu quero ter mais conforto, quero proporcionar coisas para minha família, mas eu vou continuar do mesmo jeito. Ah, eu prefiro ficar 5 horas assistindo Netflix, 2 horas vendo Instagram e tal. Se você pegar esse tempo e se dedicar a algo para melhorar as suas habilidades, eu tenho certeza que daqui a 1 ano sua vida estará diferente. Acontece na minha vida, porque se eu olhar minha vida no ano passado e esse ano, ela já está diferente. Mas as coisas que eu estudei, as pessoas que eu me conectei do ano passado para cá, foram muitas, é muito diferente. E isso envolve você fazer alguns sacrifícios. Sim. Por exemplo, o mês passado, a gente passou um sábado inteiro em Curitiba, né? Aprendendo, ouvindo, trocando experiências. E aquilo acrescentou muito para o meu negócio e para a visão. Isso amplia a sua visão. Então, mas eu abri mão de um sábado para ficar lá nesse tempo de imersão, de conhecimento. Então, acredito que sim, a sua vida pode, daqui a 1 ano, ser muito diferente. Mas decida hoje o que eu vou fazer para melhorar, que decisão que eu vou tomar, o que eu vou aprender, que habilidades que eu preciso melhorar para conseguir isso. E há uma infinidade de possibilidades, né, na internet hoje, de coisas, de cursos. Você coloca lá como fazer alguma coisa. Como tem. Então, você pode, claro, estudar inglês, se tornar meu aluno, maravilha. E, com certeza, o inglês vai te proporcionar uma melhora de vida, sim. Mas se você não pode, não quer estudar inglês, melhore, faça alguma coisa. Decida hoje mesmo mudar a sua vida. Decida hoje mesmo investir em você, no seu crescimento. E eu tenho certeza que o ano que vem, daqui a 1 ano, sua vida estará diferente, sim.
A Isabel vai voltar daqui 1 ano aqui gravar de novo, vai contar todos os frutos que ela vai colher a partir de Amém. hoje, né, Isabel? Sim. E tem muita coisa boa vindo por aí, algumas coisas eu já sei, né? Mas a Isabel vai voltar, vai contar, vai dividir com a gente. Mas eu quero falar com você que está em casa agora. Você que está em casa, você tem uma decisão para tomar hoje? Você aproveita. Ouve essas palavras que a Isabel acabou de deixar aqui, todo esse nosso bate-papo, toda a trajetória que a Isabel teve e muda a sua vida. Faça a sua tomada de decisão. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. E se você quer mudar de vida, você pode começar por pequenas coisas. Comece pela atitude menor que você tem que tomar. Acordar mais cedo, fazer uma caminhada, comer mais saudável, estudar 5 minutos de inglês por dia, mesmo que seja lá no YouTube, né, Isabel? Sim. Ou se você quer algo a mais, quer tomar uma decisão a mais, procure a Isabel para estudar o inglês. Venha gravar um podcast. Eu não sei. Mas você e Deus sabe o que você precisa. Só não continue do mesmo jeito. Porque se você continuar do mesmo jeito, daqui 1 ano, eu e a Isabel vamos voltar aqui, vamos contar todos os nossos sucessos, tudo o que aconteceu durante esse 1 ano. Marca essa data. Diretor, marca a data de hoje, daqui 1 ano, Isabel, tá marcada a agenda. Tá marcado. Daqui 1 Sim. ano nós vamos voltar e vamos contar tudo o que aconteceu na nossa vida. E você que tá em casa, manda aqui para nós o que vai ter acontecido na sua vida também, que nós queremos acompanhar. Principalmente, eu e a Isabel, nós vamos assumir um compromisso aqui. Nós vamos até você e nós vamos conhecer a sua história onde você estiver, desde que você se proponha a tomar a sua decisão hoje. Exatamente. Falando de acordar cedo, só vou contar rapidinho. Eu detestava acordar cedo. E eu li um livro chamado, ele é em inglês, mas também tem a tradução, ele chama The Miracle Morning, O Milagre da Manhã. E quando eu comecei a ler esse livro, ele falou umas coisas tão incríveis. Ali o autor comentou, e eu falei assim, vou mudar. Então, até então, eu sempre falava, detesto acordar cedo. E eu comecei a oferecer aulas 6 horas da manhã. E ofereci por 2 anos, de repente, comecei a oferecer aulas 5 horas da manhã. Então, assim, se você for olhar 5 anos atrás, nossa, eu detestava acordar cedo. Então, nós podemos fazer coisas que jamais imaginamos fazer. Basta decidir. E o conhecimento, a leitura, você investir no seu conhecimento vai te proporcionar essa virada de chave. Isso aí. Então, nosso diretor já anotou ali, eu e a Isabel já assumimos um compromisso, temos um compromisso então para daqui 12 meses. Sim. Já vamos colocar na agenda para ficar tudo organizado. Sim. Vamos esperar ver quem que vai tomar a decisão e vai entrar em contato aqui, né? Vamos deixar o @, da Isabel, vamos deixar tudo bonitinho aqui no vídeo. E quero também dizer que foi muito bom esse bate-papo, passou muito rápido, né? Eu estava aqui com várias perguntas aqui para fazer para você, mas eu acho que tudo que é a nossa história, tudo que é verdadeiro flui, a gente não precisa de muita coisa, porque realmente são histórias que inspiram, né? Quero dizer para você, assim, muito obrigado por fazer parte aí, junto comigo, de toda essa trajetória, de tudo que está acontecendo e que vai acontecer. Te desejar muito sucesso. Obrigada. Que esses projetos aí sejam grandiosos e que Amém. principalmente alcance pessoas e transforme vidas. Amém. Porque a partir do momento que transformou vidas, que tem o sucesso que Deus quer que você tenha, tudo valeu a pena. Vale a pena. Né? Transformar vidas é a nossa missão. Amém, amém, que assim seja. E nós não poderíamos deixar de agradecer, né? Porque esse episódio incrível só aconteceu devido aos nossos patrocinadores. Eles estão conosco aí desde o começo. Está sendo muito especial, mais uma temporada com a Agência de Juim, com a Aline Rodrigues, também a Challenge do Jean, do Vinícius, que tem proporcionado aí esses momentos incríveis na minha vida de saúde, corrida. Domingo eu vou estar representando aí a academia em mais uma corrida, sabe, Isabel? Muito legal. E também quero dizer para vocês que cada um de vocês fazem parte dessa história. A Academia Atitude tem uma história comigo de muitos anos e vocês também me apoiam em todos os momentos, em todos os processos. Então, diretor, deixa todos os patrocinadores aqui na tela para mim, porque eu tenho certeza que de repente você que não ainda está apoiando, você que não apoiou ainda, vem apoiar o Lucast. Tem muitas histórias acontecendo. Vamos dizer para o pessoal de casa
Que quem ficou aqui conosco até agora, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um grande sucesso, seja qual for a área que você trabalha. Se você, de repente, ainda não decidiu o que você vai fazer, você pode tomar a sua decisão hoje também. E eu e a Isabel queremos desejar para vocês que vocês tenham muita, muita sabedoria, muito sucesso. E eu vou dizer mais, que a sabedoria que você precisa, que ela venha do céu, para que você seja tremendamente abençoado. Obrigada. Deus abençoe, fique com Deus. Até o próximo episódio. Manda aqui para nós qual decisão você tomou. Tchau, tchau. Até mais.